Olá, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de alguns aspectos a respeito da matéria de processo penal, levando em conta o edital do TJ do Estado de São Paulo para o cargo de escrevente. Essa matéria, processo penal, ela é relativamente complexa, especialmente para aqueles que não têm contato com matérias processuais. Portanto, diante de ser uma matéria técnica, gera uma certa dificuldade. Nós vamos ajustar isso, fique tranquilo. Meu nome é Júlio Marchetti, como você verá aqui do lado, no nosso material. Eu sou analista do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, TRF de São Paulo, sou oficial de Justiça Federal, aprovado em diversos concursos públicos e atuo nessa área, essa área bastante instigante, que é a respeito da preparação para concurso público há muito tempo. Mas vamos lá, vamos ao que nos interessa, né? Em relação à matéria de processo penal. Nós temos aqui um levantamento que foi feito pelo NEAF quanto às questões que nós temos cobradas em relação a essa matéria no concurso de escrevente. São 7 questões, portanto é uma matéria bastante importante e especialmente levando em conta o que nós temos de nível nessa prova, né? A nota de corte é uma nota bastante elevada e a gente percebe sim que os candidatos estão cada vez mais preparados. E a gente não pode errar questões simplórias, eu sempre digo, e devemos acertar as questões complexas. Então, bastante eficiência exige-se nessa prova. Mas vamos lá, olha, conteúdo de processo penal é um conteúdo relativamente extenso. A gente não pode esquecer isso, porque cai a respeito de procedimento, citação, intimação. Aliás, a respeito de citação e intimação, a gente tem que tomar cuidado para a gente não confundir com o processo civil. Então, muita atenção em relação a isso. Confundir o tema com o processo civil. Nós não vamos cometer este equívoco. Então, aqui nós temos o conteúdo programático. Levando em conta esse conteúdo programático, o NEAF fez um levantamento quanto ao número de artigos. Porque tem muitos alunos, a grande maioria, na verdade, prefere se preparar diante desse tipo de prova, uma prova, apesar de ser uma prova substanciosa, uma prova que exige conhecimento vertical, os alunos preferem estudar analisando artigo por artigo, o que eu acho bastante eficiente sim, tá? Então nós temos ali o número de artigos que nós temos em processo penal. E nos chama bastante atenção, você irá perceber, deixa eu ver se eu consigo grifar aqui, tá? Vamos ver se eu consigo fazer alguma anotação. Acho que eu consigo sim. É bastante interessante a gente observar em relação ao júri. Olhe quantos artigos que nós temos quanto ao júri. E se a gente observa estatisticamente o que tem sido cobrado a respeito desse tema, é bastante pouco. Nós não temos ali como característica da banca para o concurso de escrevente perguntar a respeito do procedimento do júri. Nós vamos perceber que o percentual de questões das últimas provas é bastante baixo, mas o número de artigo é bastante elevado, né? Você pega ali 92 artigos só em relação ao júri. Outro ponto que chama atenção, recursos. Recursos são 94 questões, já cobrado, um tema cobrado com mais recorrência. Então o que nós percebemos dessas duas matérias? Perceba que, desses dois tópicos, né, júri e recurso. Júri e recurso densificam o tema de processo penal, concentram o tema de processo penal. Se a gente observa todo o conteúdo que nós temos, 83% do conteúdo que eu tenho no edital está exatamente ali, em júri e recurso. Pena que isso não resolve o nosso problema. Essa análise por si ela não resolve o nosso problema. Por quê? Por exemplo, o júri tem sido cobrado muito pouco. Recursos cai com certa frequência. Mas nós não podemos assumir o risco de deixar essa vastidão de artigos de lado. Eu não posso simplesmente virar para você e falar, olha, levando em conta o que nós tivemos nas provas anteriores, nós não vamos estudar júri, de maneira alguma. Imaginemos que nessa prova, na prova que nós tenhamos aí adiante, nós, diante de 7 questões, 3 venham a versar a respeito do procedimento do júri, o que é bastante possível, Agora, nós temos temas aqui que são mais corriqueiros. Observe a estatística que foi feita. Em relação à parte inicial que nós temos, que é a respeito de suspeição, impedimento de magistrado, a respeito dos sujeitos do processo, juiz, promotor, acusado, defensor, nós temos ali 26 questões, 26% das questões gira em torno desse tema.
Portanto, é dos temas mais cobrados. A literalidade dos dispositivos resolve o nosso problema. Então, concentrar o estudo em relação a esse tema. Porque, se a gente observa o que há nas provas anteriores, a gente consegue sim afirmar, olha, a prova ela não vai fugir tanto de modo a não perguntar a respeito do juiz, do Ministério Público, do acusado, do defensor. Então, ela não vai fugir tanto disso. Outro tema que é bastante cobrado é em relação à citação e intimação, os atos de comunicação. E aqui que eu chamo a atenção ao detalhe, não confundir com aquilo que nós encontramos em processo civil. Normalmente, o candidato, o aluno, ele confunde. Então, uma sugestão é colocarmos ali em confronto a matéria de processo penal e processo civil e a gente destacar os pontos que nós temos que distinguem um tema do outro, uma matéria da outra. Isso é bastante interessante, sim. Mas olha, em relação a processo penal, o que eu tenho percebido é muita dificuldade em relação aos procedimentos. Procedimento ordinário, procedimento sumário, procedimento sumaríssimo, que é o que nós encontramos na Lei 9.099. Então, quando se fala de procedimento, a gente tem que tomar um certo cuidado, muita cautela. Não porque as provas são exigentes, não é isso, mas porque essa matéria ou esse tópico gera bastante confusão no aluno, no candidato. Vamos caminhando aqui em relação ao nosso material. Vamos observar o que nós temos agora adiante. Olha que interessante, destacado aqui, olha como o NEAF fez, trouxe aqui um material destacando no júri. Vamos pegar aqui, ó, pegar o júri aqui embaixo. 83 artigos. Recurso, 94 artigos. Portanto, 83% do edital está concentrado nesses dois tópicos, tá bom? Então, o edital inteiro tem 278 artigos. 92 artigos matam por volta 83% da prova. E é exatamente isso que a gente tem aqui. E é exatamente o que nós vamos encontrar nessa pizza que nós temos anotado aqui. Deixa eu só voltar aqui, ó. Então eu tenho recursos, júri e recursos. Perfeito? Tá, então eu tenho, em relação a esses dispositivos, nós temos 83% da prova. Agora, o que eu quero que você preste atenção é aqui. 26% das questões versam a respeito desses temas aqui. Artigo 251 até 258, 262 até 267 e 274. Portanto, é dos temas mais cobrados que nós temos. Mas não é um tema difícil, é um tema relativamente tranquilo. Vamos lá, vamos falar do procedimento? E eu trouxe aqui agora o seguinte, um mix, tá? Um mix que eu quero que você preste bastante atenção. Peguei um pouco de processo penal e direito penal. Portanto, eu dei um passinho adiante e fui lá em direito penal e busquei aquilo que nos interessa. Vamos pegar o crime de corrupção passiva, que eu tenho lá no artigo 317 do Código Penal, e vamos observar a pena. A pena é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Qual é o procedimento a ser adotado? O procedimento será o procedimento ordinário. Sempre lembrando um pequeno detalhe. Em processo penal, nós temos o procedimento comum. Procedimento comum que é dividido em 3. Processo ordinário, procedimento sumário e o procedimento sumaríssimo. Então eu tenho no procedimento comum 3 espécies. Procedimento ordinário, procedimento sumário e procedimento sumaríssimo. Perguntando a você, qual é o procedimento a ser adotado para apurarmos, para processarmos alguém por crime de corrupção passiva? Vamos pegar a pena. Pena máxima de 12 anos. O procedimento ordinário ele será utilizado quando a pena máxima for igual ou superior a 4 anos. Portanto, é o caso. Corrupção passiva, procedimento ordinário. Agora, procedimento sumário. O procedimento sumário será adotado quando a pena máxima for inferior a 4 anos. Abaixo de 4 anos. E aqui eu tenho um exemplo.
o crime previsto no artigo 174 do Código Penal, onde tem uma pena máxima de 3 anos. Portanto, nesse caso, procedimento sumário. O procedimento sumaríssimo, que é a Lei 9.099, aquele que está previsto na lei, é aquele que busca apurar as infrações de menor potencialidade ofensiva. Portanto, os crimes cuja pena máxima não excede a 2 anos e também as contravenções. Então, o que é uma infração de menor potencialidade ofensiva? São os crimes cuja pena máxima não exceda a 2 anos e as contravenções penais. Portanto, contravenções penais e crimes cuja pena máxima não exceda 2 serão apurados por meio do procedimento sumaríssimo. Exemplo que nós vamos encontrar: corrupção passiva privilegiada, artigo 317, parágrafo 2º. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício, com infração a dever funcional, cedendo a pedido ou influência de alguém. Aqui eu tenho a corrupção passiva, que é chamada de privilegiada. A pena ela é bem menor do que aquela prevista para a corrupção passiva típica. Então eu tenho a pena aqui de 3 meses a 1 ano. Perceba que a pena máxima prevista é de 1 ano, portanto uma infração de menor potencialidade ofensiva, cabendo ali os institutos despenalizadores que nós encontramos na Lei 9.099. Mas em relação ao procedimento, aqui eu trouxe alguns gráficos, porque você já percebeu isso. É importante visualizar, é importante enxergar, é importante você ter ali a condição de tocar no procedimento. E é exatamente isso que a gente quer nesse momento. Olha, a peça inicial, que é a denúncia ou a queixa, é encaminhada ao juiz. O juiz a recebe ou a rejeita, tá? Então o juiz recebe a peça ou a rejeita. Tendo rejeitado, cabe recurso? Recurso em sentido estrito. Tendo recebido, não cabe recurso, exceto em situações excepcionalíssimas. Recebeu a peça acusatória, não é possível recurso, é possível termos ali o habeas corpus, mas recurso não é possível. Determina-se a citação do sujeito. Lembrando, a citação pode ser uma citação real, tá bem? Real, como pode ter uma citação ficta, que é aquela que se dá por edital. Citação real, aquela que se dá por mandado pelo oficial de justiça, a citação do preso, que é pessoal, a citação do militar, que é por meio do chefe de serviço, e a citação ficta é aquela que ocorre por edital. Então eu tenho ali 2 modos de termos a citação. Citação se dá, aí vem a resposta escrita, resposta à acusação, no prazo de 10 dias. Apresentada a resposta escrita, o juiz irá decidir se absolve sumariamente ou não o acusado. Se resolve absolver sumariamente, cabe recurso de apelação. Caso decida por não absolvê-lo e sim receber a peça acusatória, será designada audiência de instrução e daí o processo segue nos seus ulteriores termos. Teremos então a audiência de instrução designada. Agora, olha que interessante. Preste muita atenção. Da decisão do juiz que recebe a peça acusatória, essa decisão aqui, ó, após a resposta escrita, com base no artigo 399, o juiz recebe a peça acusatória e marca a audiência de instrução. Qual é o lapso que eu tenho desde a audiência desde a designação, ou seja, do despacho do magistrado, que está aqui nesse momento, é o despacho, é onde o juiz assina o despacho, marcando a audiência, falando, olha, marco a audiência de instrução para a data tal. Esse interregno aqui, esse espaço que eu tenho aqui, no processo ordinário, o prazo máximo será de 60 dias, entre o despacho que recebe e marca a audiência e a realização da audiência. No processo sumário, será de no máximo 30 dias. Uma distinção bastante peculiar. E lá nessa audiência, nós teremos ali a oitiva do ofendido, vamos ouvir testemunhas e várias providências a serem tomadas durante a audiência de instrução. Depois da audiência de instrução, depois dela, havendo debates,
tudo aquilo nós vamos para a sentença. Sentença no procedimento comum pode ser uma sentença absolutória, uma sentença condenatória, em relação à qual cabe recurso de apelação. No procedimento do júri, nós teremos a sentença de pronúncia, que cabe em relação a ela recurso em sentido estrito, a sentença de impronúncia e a sentença de absolvição sumária, que cabe onde cabe recurso de apelação. Aqui eu trouxe só a título ilustrativo, só para você visualizar o procedimento. É bastante interessante dispensarmos atenção ao procedimento dessa forma, de uma forma onde eu tenho o caminho sendo percorrido e você consegue visualizar. Na hora da prova, eu tenho certeza que você irá, de fato, visualizar esse caminho, lembrar desse caminho, tá bom? Vamos lá, vamos aqui adiante resolver algumas questões quanto a esse tema. Nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal, se o réu que não for encontrado será declarado revel? Não, se ele não for encontrado, eu não posso declarar o revel. Eu preciso intimá-lo. Se não é possível, eu preciso citá-lo, perdão. Se não é possível citá-lo pessoalmente, nós temos que nos valer de outro instrumento para a citação. Se ele não for encontrado, será citado por edital com o prazo de 15 dias. Citado por edital com o prazo de 15 dias. Agora vamos lá, hein? Olha, e se o oficial de justiça procura ele e ele se oculta para não ser citado? Será citado por edital também? Não, isso já ocorreu outrora. Olha a palavra, outrora. Nós tínhamos a citação por edital nessa situação de ocultação. Hoje não mais. Hoje nós vamos aplicar o que nós encontramos no Código de Processo Civil a respeito da citação com hora certa, neste caso. Então, no processo penal, é possível a citação com hora certa? Sim. Se o réu se oculta e o oficial de justiça tem essa percepção, a citação será feita com hora certa. Tá bem? Mas vamos lá. Se ele não for encontrado, citado por edital com prazo de 15 dias. Não será declarado revel. Portanto, o dispositivo está errado. Terá nomeado o defensor dativo que velará por sua defesa? Não, eu preciso citá-lo. Não se esqueça que a citação é aquela que faz com que a relação jurídico-processual se forme. Então eu preciso da citação, ainda que venha a ser uma citação ficta, por edital, mas ela tem que ocorrer. Também errado, alternativa B. Será citado por carta precatória ou rogatória? Ora, como? Como que eu espeço uma carta precatória se eu não sei onde ele está? Como eu espeço uma carta rogatória se eu não sei onde ele se encontra? Então não será expedida a carta. Será citado por edital? Perfeito. Com prazo de 15 dias. Esse é o gabarito. Letra E. Será citado com hora certa? Errado. Errado. Citação com hora certa ou por hora certa se dará no caso de ocultação. Não é o que se deu nessa situação. Tá bom? Vamos lá. Vamos a outra questão. Tendo em conta as disposições constantes do Código de Processo Penal a respeito de citações e intimações, assinale a alternativa correta. Estando o réu no estrangeiro, será ele citado por carta precatória? Errado. No estrangeiro é carta rogatória. Então, item errado. A citação por edital far-se-á quando o réu não é localizado nos endereços tidos como de sua residência ou domicílio, estando assim em local desconhecido, ou quando há indícios de que o réu oculta-se do oficial de justiça. Não, no caso de ocultação, citação com hora certa, não por edital, portanto errado. Expedida a carta precatória para a citação do réu, verificando-se que este se encontra em local sujeito à jurisdição de outro juiz, o juiz deprecado devolverá a carta precatória sem cumprimento ao juiz deprecante para a expedição de uma nova carta precatória? Errado. O juiz deprecante, que é aquele que recebe a carta, deve cumprir a carta. Certo ou errado? Errado. Esse é o juiz deprecado. Aquele que recebe a carta para cumprir é o deprecado. O deprecante é o que mandou a carta. Então, olha, se o juiz deprecado percebe que o réu não se encontra em sua jurisdição, ele não devolve a carta ao juízo deprecante. Ele encaminhará a carta para a jurisdição onde o réu se encontra.
Isso se houver tempo hábil para tanto. Neste caso, a carta precatória passa a ter um caráter itinerante. É essa a situação. Ele só devolverá a carta ao juiz deprecante quando, por exemplo, ele não encontra o réu e não sabe onde ele se encontra, não tem informação quanto ao seu paradeiro. Aí ele devolve ao juiz deprecante, fala, olha, não está sob a minha jurisdição, estou devolvendo a você, tome as providências necessárias. Agora, se ele percebe que o réu foi para outro local, ele não devolve a carta, ele encaminha a carta para o local onde o réu se encontra para que seja feita a citação. Isso se houver tempo hábil, ocasião em que a carta passa a ter caráter itinerante. Letra D. Não intimado o réu, por não ter sido localizado no endereço por ele informado ou constante dos autos, em razão de ter se mudado e deixado de informar o atual endereço, o processo seguirá sem a sua participação. Perfeito. Aqui é uma hipótese de revelia que nós temos no processo penal. Esse é o gabarito. Alternativa D. A revelia se dá nessa hipótese. Se ele é procurado no endereço, essa é uma das hipóteses. Se ele é procurado no endereço que ele houvera declinado, não é encontrado porque se mudara e não informou ao juízo, o processo segue sem a sua participação, não será mais intimado, até que haja uma sentença. Letra E. Citação por mandado, por oficial de justiça, dar-se-á preferencialmente em dias úteis, nos horários das 6 às 17 horas, e por expressa vedação legal, não se realizará aos domingos. No processo penal, nós não temos essa limitação de horário de dia. Então, anote aí. No processo penal, não há limitação de horário e de dia para a realização dos atos de comunicação, como eu tenho no processo civil. Tá bom? Então, era isso que nós tínhamos a tratar em relação a processo penal. Conheça o nosso curso. Comece antes. Não espere o edital. Essa é a dica mais importante, aliás. Não espere o edital. Comece a trabalhar, a estudar o quanto antes. E conheça aí o nosso time, o corpo docente do NEAF. Tá bom? É isso aí. O objetivo aqui é trazer a você dicas pontuais de processo penal, mostrando que essa matéria é uma matéria técnica, uma matéria exigente e depende sim de preparação com antecedência. Portanto, não espere o edital. Comece a estudar agora, já. Tá bom? É isso aí.